Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, esse nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer convidados, assuntos que sejam do seu interesse, a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje vamos falar de música e talento de Sete Lagoas. Pela segunda vez estamos recebendo aqui com muita satisfação a cantora Luana Campos, que já está aí com o seu trabalho bastante consolidado, não só em Sete Lagoas, como na região. E vamos conversar um pouco aqui. É a sua segunda vez aqui, Luana. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar participando do seu programa novamente. Bom, você está com o violão aí. Sim. E encostado ali na poltrona um outro instrumento que é uma viola de 10 cordas. Isto. A viola tem um tamanho menor que o violão, né? Uma caixa de ressonância menor. Ela é mais acolchoadinha, né? Um som mais agudo. É uma coisa bem caipira mesmo. Uhum. Você toca os dois? Toco os dois. Mas tem alguma preferência? Eu prefiro a viola. Ah, é? Por quê? Por quê? Por causa da sonoridade? É, pela questão de gostar muito do sertanejo de raiz, né? Então, a gente vai gostando mais daqueles instrumentos que fazem parte da roça, que você cresce ouvindo. E a viola tem um destaque especial, né? Tipo Almir Sater, por aí? Tião Carreiro, Dá Pra Sair. São músicas assim que a gente cresce ouvindo. E o grau de dificuldade? O violão tem 6 cordas, esse é de 6? Isso. 6, né? A viola tem 10. Há muita diferença no manejo? Eu acho mão esquerda e mão direita? Isso, eu acho o violão mais complicado um pouco. É mesmo? É. Eu, como leigo, já vou pensar que a viola, porque tem 4 cordas a mais para você administrar. Sim, mas a viola, a questão é que são 10 cordas, mas, por exemplo, as 2 primeiras são si, então já dá para amenizar um pouquinho. Mas o violão, em questão de solo, dedilhar, é um pouco mais difícil porque destaca mais do que a viola. Porque a viola, o som acústico dela já mostra o som natural. Então qualquer solo que você fizer já vai dar um destaque. O violão você tem que ter a mão mais pesada, mostrar o solo mais direitinho, então tem uma diferença. Luana, uma questão técnica, por exemplo, quem está falando com você aqui é um leigo, Sim. É uma pessoa que não entende de música e a relação com a música é a seguinte: ouço, gosto ou não gosto, não precisa entender. Mas, por exemplo, mão direita e mão esquerda, no instrumento de corda como o violão, por exemplo, existe uma que é mais importante que a outra, uma que trabalha mais que a outra? A direita trabalha um pouquinho mais, né? Porque os solos são todos dedicados à mão direita. Então você tem que pegar na corda certinho e tem toda uma dedicação maior na mão direita. Mas as duas são necessárias, né? Porque mão direita e mão esquerda são as duas que fazem o violão falar. Tem que ter uma harmonia. Isso. Né? Uma coordenação muito fina. Tem que fazer um aquecimento na mão, tem que ter uma disponibilidade de estar treinando, porque violão, viola, qualquer instrumento ou qualquer coisa que a gente for fazer tem que ter treino. Então é bom treinar, ter uma aula, ter uma dedicação maior para poder estar tocando com maior qualidade. Outra coisa que eu às vezes observo, e aqui não é crítica, é apenas uma observação, eu vejo o seguinte: eu não sei se eu vou usar as palavras corretas, no que for necessário você me corrija. Certo. Eu vejo o seguinte: há pessoas que tocam a corda e há pessoas que batem na corda. Como é isso? Como funciona? Existe um jeito certo e um jeito errado? Tem. É técnica, né? É como eu falei, tem que estudar. Música é uma profissão, porque você está ali estudando seu quarto, mas tem outro ali fora que tá ensaiando 3 vezes mais que você. Então a gente tem que dedicar 100%. E é uma coisa que às vezes você está achando que você está tocando certo, você está tocando errado. E isso a gente tem que buscar um profissional, uma pessoa que já trabalha com isso há algum tempo. Tem várias escolas de música aqui em Sete Lagoas que tem essa capacidade de estar ensinando. Então a gente tem que procurar o melhor. Então, para fazer o melhor, tem que estudar, tem que buscar uma profissionalização maior. Essa coisa de autodidatismo funciona até certo ponto. Funciona, né? Até certo ponto. Tem hora igual a gente acha que está certo, mas pode estar errado. Né? Porque autodidata a gente pega tudo de ouvido.
Mas às vezes o nosso ouvido pode estar errado, a gente pode cometer erros, é normal do ser humano. Outra coisa, já que eu estou falando no toque na corda, tem a pessoa que usa palheta, que não usa palheta. Eu sei que cavaquinho sempre usa palheta. Sempre. Eu nunca vi alguém tocar cavaquinho com o dedo, é sempre palheta. No seu caso, o violão, existe algum momento, algum tipo de música, algum ritmo que soa melhor com palheta? Bom, pra solar é melhor. Igual eu vou fazer um pop rock, por exemplo, ajuda bastante. Um solo. Isto. Sertanejo, arrocha, dá pra você pegar o início, mas aí tem batida que é na mão mesmo, não adianta. Então vai dependendo do arranjo que você fizer, da música, do estilo que você pegar, que a palheta vai ajudando ou não. Vou dar mais um pitaco aqui de quem não entende nada. Uma música tocada um pouco mais devagar, digamos, um ritmo um pouco mais lento, eu acho que soa melhor no dedo, não é isso? Isso. Um MPBzinho é melhor no dedo. São músicas assim mais tranquilas, que faz o violão destacar mais. Então a palheta às vezes atrapalha, porque fica um som pesado. E o MPB é música leve, aquele ambiente mais tranquilo. Bom, indo para os elétricos, a guitarra, o pessoal toca com palheta. Já o contrabaixo vai no dedo, porque ele é grave demais, isso. Não é? Mas tem alguns que ainda tocam de palheta. Olha que interessante. Já vi alguns doidos por aí. Bom, tem gosto para tudo, né? Tem. Pois é, já que nós estamos nesse plano aqui, me desculpe se eu estou... às vezes eu acho o seguinte, é uma forma também de aprender um pouco, né? Sim, eu acho apreciar. Que todo mundo tem essa curiosidade. Você já me falou que começou muito novinha, o seu interesse pela música, né? Vamos relembrar rapidamente aqui, porque tem gente que está nos assistindo agora, que não assistiu, mesmo se assistiu já não se lembra. Como que foi essa iniciação na música? Bom, eu comecei a trabalhar na música mesmo com 15 anos. Mas composição, mexer, ter a fase assim de falar assim, eu quero isso, foi com os 9. Então eu comecei a escrever com 9, fui buscando, né, melhorar, eu lia bastante. Então dos poemas que eu li um pouquinho já dava para fazer alguma música. E eu comecei a trabalhar com os 15, que foi quando eu comecei a fazer barzinhos, festas particulares. E fui trabalhando com os 15 anos e estou aí até hoje. Olha, mas vamos voltar lá nos 9 anos. Isso em casa. Em casa. E a plateia era a família? Nem isso. Eu não mostrava pra ninguém as minhas letras. Era no quarto? Era no quarto, escrevia, guardava lá no guarda-roupa, nem meu cachorro, tadinho. Ele ficava sem saber. E chegou uma fase que eu levei pra escola. Aí eu levava pra escola, mostrava aos amigos. Fundamental? Fundamental ainda. Levava pros amigos, os amigos liam aquele negócio. Violão? Nada, eu não sabia nem tocar violão na época. E peguei e levava pra escola, e o pessoal ali falava assim, essa música é boa. E eu já inventava o ritmo na cabeça. Mas sem tocar fica difícil, sem né? tocar Você fica só difícil. imagina, você não consegue materializar, se é que eu usei uma palavra que caiba aí, não é? Exatamente, porque quando você não sabe tocar um instrumento, você faz uma coisa na sua cabeça e não sabe se no instrumento faz a mesma coisa. E qual instrumento? E qual instrumento se encaixa naquilo, qual fica melhor. Por não ter muito conhecimento, eu já fazia tudo na cabeça e ficava lindo, né? Mas quando eu peguei o violão para aprender, não era nada daquilo que eu tinha imaginado. E como foi? Você sentiu necessidade de aprender a tocar? Sim, eu sempre quis tocar guitarra. Eu era apaixonado com guitarra, mas minha mãe falou assim, aprende violão que depois você aprende guitarra. Que violão vai te ajudar bastante. Então eu fui, busquei o violão, fiz aula com o Júlio, um grande amigo meu até hoje. E fiz, acho que uns 6 meses de violão, o resto eu fui pegando de cabeça mesmo, porque aí já foi começando a trabalhar, aí a falta de tempo já foi começando a surgir, né? Agora, isso aí, esse estudo é constante, permanente, né? Sim, todo dia tem que estudar, tem que buscar, aprimorar, e a música, todo dia surge uma coisa nova, né? Então a gente não pode ficar parado no tempo, parar numa música só, num ritmo só. Porque a gente que faz barzinho tem que saber todos os estilos. Eu gosto de sertanejo, mas não adianta eu tocar no barzinho só o sertanejo. Tem um público lá que vai querer ouvir MPB. Exato. Tem gente que vai lá para ouvir um pouquinho de internacional,
uma coisa diferente. Porque barzinho é uma mesclagem de ritmos que a gente, geralmente, você vai no show, você só escuta um tipo de estilo. O barzinho é diferenciado. Um cantor com a sua formação, com o tipo de trabalho que você desenvolve, ele precisa saber ler partitura? Sim. Na verdade, qualquer músico tem que, né, buscar entender partitura. Porque você vai chegar numa banda grande, se você não souber ler partitura, meu amigo, você tá amarrado, viu? Porque, igual você vai numa, por exemplo, você chega em Ouro Preto, para conhecer, nem que for para conhecer a faculdade, lá é partitura. E se você falar que é músico ainda, é perigoso o maestro pedir para você ler alguma coisa, né? Uhum. E aí é perigoso ainda a gente passar vergonha. Como na sua autoavaliação, o seu conhecimento de leitura de partitura é bom? Partitura, eu leio muito pouco. É uma coisa que eu tenho até que buscar aprender mesmo, focar nisso. Eu comecei a aprender, mas eu aprendi com o meu professor de violão. Então, nos 6 meses que eu fiquei, os 6 meses deu para pegar alguma coisa. Mas ainda tem muita coisa para aprender, é muita coisa que faz falta às vezes, em escala musical, aquele tipo de coisa mais técnico. Às vezes faz muita falta. Quer dizer, você vai melhorar a sonoridade que você vai tirar do Isso, do instrumento. Porque tem a escala certinha no violão, os trastes aqui tem um significado. Então, às vezes, você sabendo ler a partitura, você não vai errar uma nota, né? Que é tão fácil, mas que às vezes, para quem não entende, fica complicado. Bom, e no seu trabalho de voz e violão, é importante que o som do instrumento esteja bem afinado com a sua voz. Isso. Né? Faz toda a diferença você ter um instrumento afinado, você tá de acordo, sua voz tá, né, batendo com o instrumento, porque não adianta eu pegar um tom e eu não alcançar esse tom. Então vai ficar o violão na China e eu aqui no Brasil. Então vai ficar uma coisa totalmente, né, desnivelada. Outra questão técnica, Luana, o violão, por exemplo. Você pode captar eletronicamente o som do violão ou pode colocar um microfone. Eu já vi, por exemplo, um show do Caetano Veloso em que o violão é microfonado, é colocado um microfone à frente dele, capta o som que sai dali. Você, no seu caso, como funciona? Nesse caso do Caetano, são violões próprios para esse tipo de captação. O meu, se eu colocar um microfone aqui, vai dar uma microfonia danada. Não vai funcionar. Não vai ficar bacana. O som não vai ficar agradável para quem ouve. Exatamente. Agora, se eu plugar com cabo, tudo certinho, já vai ficar um som mais adequado pro violão. Do violão do Caetano já é um violão próprio para aquilo. Ele são preparos de vidro também. Isso tudo faz parte de um projeto de sonorização. Né? Exatamente. É como tem bateristas que tocam com uma cabine de vidro, né? É para melhorar a acústica, para não roubar o som dos outros equipamentos. Então, eu estou falando aqui, se me permite, é um show que eu assisti do Caetano Veloso no Palácio das Artes, 2 violões acústicos com microfone. Sim. Agora, havia, se é o que eu posso chamar de paredes de vidro colocadas assim, quer dizer, o violonista estava dentro de um recipiente ladeado de vidro. Exatamente. Aliás, recipiente não, recinto. E porque também o Palácio das Artes já tem uma acústica, perfeita, né? Exatamente. Foi construído para ser um teatro com uma acústica perfeita. Então, né? para não atrapalhar tanto para eco, esse tipo de coisa, então é melhor colocar as cabines de vidro para o som ficar ali e não vazar, para não ficar tanto eco, para não perder um pouco a qualidade do som. Certo. Agora, claro, você vai se apresentar num local que não foi construído com uma acústica para isso. Né? Então você tem que usar os recursos que a tecnologia coloca à sua mão. Exatamente. É uma mesa de som boa, a equalização do violão tem que estar adequada, a equalização da mesa tem que estar para a voz, tem que estar bacana, a caixa tem que ser boa. Então tem que buscar um pouquinho de qualidade para tudo, né? Outra coisa, eu me colocando como espectador, às vezes eu estou assistindo a um espetáculo, seja voz e violão, seja o que for, de repente eu assisto, gente, pode ser implicância minha, mas eu acho que o instrumento está um pouco acima do que deveria estar.
eu não tenho um ouvido musical, mas a minha impressão eu acho que é uma preocupação que tem que haver, porque eu penso o seguinte: a atração é a voz. Exato. O instrumento é um complemento. Agora, o instrumento não pode rivalizar com a voz. E isso acaba trazendo problemas futuramente, né? Porque a gente acaba forçando muito a voz. Vai cantar num tom um pouquinho acima. Exato. Então, se o violão está um pouco igualado à sua voz, o intuito da gente é cantar um pouquinho mais alto que o violão. Sempre que a gente achar que o violão ou qualquer instrumento esteja mais alto que a nossa voz, a gente vai tentar mostrar a voz, né? Claro. Então, isso vai trazendo alguns problemas, como calo nas cordas vocais. Então, é um problema que tem que ser, né, reparado, porque hoje em dia aí você vê muitos cantores famosos tendo problema nas cordas vocálicas, e isso é muito preocupante. Porque às vezes você pode procurar uma técnica, pode aquecer da maneira correta. Isso tudo ajuda com que futuramente você tenha uma voz com a mesma qualidade que você tinha no início da carreira. Há pouco tempo eu ouvi uma declaração do Calbi Peixoto, com mais de 80 anos, mais de 60 de carreira, e falando que a voz dele hoje é a mesma que ele tinha 60 anos. Exatamente. Agora, isso custa muito manter isso, né? Bastante. E o que você faz? É água, uma alimentação saudável, saber aquecer a voz, desaquecer antes do show, depois do show. Tem sempre um trabalho para que a gente possa deixar a voz, né, com a mesma qualidade. Mas alguém lhe ensinou isso? Isso. Eu fiz aula com a Gláucia Coutinho. Ela é ex-backing vocal do Eduardo Costa. Então, grande cantora. Isso, muito bem, boa cantora. Isso. E peguei muitas técnicas com ela. Então, aí a gente vai adaptando, né? O que a gente já aprendeu, a gente vai procurando novas técnicas, novas maneiras de poder preservar um pouquinho a voz. Você canta com banda? Canto com banda. E lá na banda é um tom um pouquinho acima na sua voz, ou você consegue equalizar bem? Geralmente igual como eu tô tocando bastante no Alambique, em Belo Horizonte, então lá é a banda. Então a passagem de som já é às 3 horas, para não ter aquele problema assim, tal instrumento está mais alto, esse tipo de coisa. Então a gente já acerta tudo antecipado. E para isso acontecer, o que faz? Passa todos os instrumentos primeiro. A voz é a última. Porque o que acontece? Aí no final da passagem de som, passa a banda inteira e a voz. Tá, então vamos lá por partes. Enquanto estão passando só os instrumentos, você está lá ouvindo? Sim. Na plateia? Você fica ali participando de tudo. Dá opinião? Sim, às vezes sim, né? Às vezes tem um equipamento que está com cabo mais ou menos, ou tem um equipamento que está com som mais alto que os outros. Isso até os próprios músicos mesmo já param, já pedem para olhar o que está de errado, para não ser um show, né? Que o pessoal espera um show bacana, ainda mais numa casa de show bacana que é o Alambique. Então, lá eles procuram a perfeição. Então lá o som é de última qualidade, o técnico de som, que é o Frejá, é um cara assim que muito crítico para a música. Se o ouvido dele falar que tá ruim, ele, né, dá um toquezinho. Então lá a gente passa o som, a banda olha o que tá errado, o que tá certo, já analisa todos os problemas primeiro, para depois fazer uma passagem geral e deixar a voz sempre mais alta do que a banda, para não ter esse problema de a banda ficar na mesma altura do que a voz. Bom, feito isso, você tem um período de descanso até a hora do show. Até a hora do show. Aí a gente vai descansar, vai dormir, vai alimentar direitinho, porque lá geralmente os shows começam 00:30, 1h da manhã. Então tem que ter uma alimentação diferente, porque a gente vira à noite, né? A gente troca a noite pelo dia. Então de dia a gente está dormindo, de noite a gente tá trabalhando. Bom, você falou dormir, eu estou me lembrando o seguinte, bom, acontece comigo, eu acho que com muita gente. Quando eu acordo, a minha voz está mais grave. Certo. E aí, você não pode acordar muito perto da hora de começar a cantar. Não. E sempre quando acordar é muito bom, indicado tomar um copo d'água.
para o organismo já começar a funcionar. Água, temperatura Isso, ambiente. É bacana para o organismo já começar a funcionar, para mostrar que você acordou. Eu faço isso todos os dias. A primeira coisa que entra na minha boca de manhã é água. Água pura. Tá corretíssimo. Antes do café da manhã, água. Isso, então a gente já acorda, toma uma água, já toma um banho para o corpo ficar bem relaxado, para a voz já começar a desenvolver. E nisso, depois vai comendo uma maçã, que a maçã hidrata bastante. E aí aquecimento vocal. O aquecimento você faz durante esse período, você está aquecendo ou não? É lá no camarim? Não, no camarim mesmo, tem que aquecer com praticamente meia hora, 45 minutos antes do show. E não pode tomar friagem, porque se tomar friagem, vento, esse tipo de coisa, a voz não adianta nada. Se vem uma faringite aí, acabou, né? Poeira então nem se fala. Já que você falou em banho, você canta durante o banho? Antigamente eu cantava. Eu cantava mais no banheiro do que em show. Aí agora eu já guardo a voz pro show e não canto no banheiro. Mas a família se acostumou com esse hábito? Ou era ninguém ouvia? Ou você soltava a voz mesmo? Quando eu era mais nova eu cantava no banheiro e era ruim demais, gente. A gente não conhecia muita coisa, né? O iniciante assim, a gente conhece pouca coisa. Então a gente canta uns tons que não tem nada a ver. Mas também não tem compromisso. É por diversão, né? Você tá lá tomando banho, distraindo e tal, e começa a cantar uma música que tá na sua cabeça. Eu acho que é de todo mundo, até quem não canta já cantou no chuveiro. Eu acho que eu sou exceção. Eu também com essa voz. Não tem a menor condição. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar uma música aí? Vamos lá. Vamos fazer então. Violão, né? Isso. Fazer um Luan Santana então, que tá estourado a música. Escreve aí. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer, escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim que eu volto. E é só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro, até o simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Que eu volto. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais
continuar juntando forças pra poder falar que eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, é só fazer assim que eu volto.